A história de Jezabel começa muito antes de seu casamento com Acabe, na próspera e rica terra de Sidom, localizada na Fenícia, uma das regiões mais influentes do mundo antigo. Nascida princesa, Jezabel era filha de Etbaal, rei de Sidom, que não era apenas um monarca, mas também o sumo sacerdote de Baal, um dos deuses mais temidos e reverenciados daquela época. Baal era considerado o deus das tempestades, da fertilidade e da prosperidade. Jezabel cresceu cercada por rituais, sacrifícios e uma cultura que via Baal como a fonte de todo poder. Desde cedo, Jezabel demonstrou uma personalidade forte e determinação inabalável. Ela não era apenas uma princesa esperando para ser desposada. Jezabel dominou a arte da persuasão, a política do poder e uma devoção inflexível ao seu Deus. Para ela, Baal não era apenas uma crença, mas sua própria identidade. Nesse contexto, Jezabel foi prometida a Acabe, rei de Israel, em um casamento que visava consolidar uma aliança política entre Sidom e Israel. Acabe, apesar de ser o governante de Israel, era um homem fraco, facilmente influenciado e, como se veria, completamente dominado por Jezabel. Ao chegar em Israel, Jezabel não perdeu tempo. Embora tivesse se tornado a rainha de um povo que adorava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ela trouxe consigo os deuses de sua terra natal. Jezabel não se satisfez em praticar sua religião em particular. Ela queria que todo o reino de Israel adorasse Baal. Usando recursos do tesouro real, Jezabel construiu templos grandiosos e altares dedicados a Baal e a Zerá, a deusa da fertilidade. Sob sua influência, Acabe ordenou que o povo adorasse esses deuses estrangeiros. Mas Jezabel não se contentava em dividir espaço com o Deus de Israel. Para ela, não havia lugar para dois deuses em seu reino. Com frieza e determinação implacável, ela iniciou uma perseguição aos profetas do Senhor. Muitos profetas foram mortos, suas famílias destruídas e seus seguidores forçados a escolher entre renunciar à fé ou enfrentar a morte. Os poucos que sobreviveram se esconderam em cavernas, como o profeta Obadias, que arriscou sua vida para proteger e alimentar secretamente um pequeno grupo de 100 profetas. Enquanto o povo sofria, Jezabel prosperava. Ela caminhava pelos salões do palácio com a confiança de quem sabia que não precisava da permissão de ninguém para nada. Suas roupas, feitas dos tecidos mais finos e adornadas com joias brilhantes, refletiam a riqueza acumulada às custas de um povo em agonia. Jezabel controlava o rei com uma autoridade inquestionável. Suas palavras eram lei, e até mesmo Acabe se curvava à sua vontade. O trono era dele, mas o poder era, sem dúvida, dela. Quando as notícias da seca começaram a se espalhar, Jezabel reagiu com indiferença. Para ela, era apenas um contratempo que os sacrifícios a Baal resolveriam. O povo podia sofrer, mas Jezabel não se preocupava. Em vez disso, ela viu a seca como mais uma oportunidade de reafirmar o poder de seus deuses. Altares a Baal foram adornados com ofertas ainda mais grandiosas. Os sacrifícios tornaram-se mais frequentes, e os sacerdotes clamavam dia e noite, mas os céus permaneciam fechados. Nesse cenário de desespero e arrogância, Deus levantou um homem que se tornaria o maior adversário de Jezabel, Elias. O profeta Elias era tudo o que Jezabel desprezava. Ele não usava roupas luxuosas, mas simples peles de camelo. Ele não carregava riquezas, mas a palavra de Deus. Acima de tudo, ele não temia a rainha. Para Jezabel, Elias representava um desafio direto à sua autoridade e aos deuses que ela adorava com fervor. Era como se sua simples presença fosse um lembrete de que seu poder tinha limites. Um dia, Elias marchou até o palácio de Acabe. O caminho não foi fácil. As estradas secas e rachadas pareciam desmoronar sob o peso da maldição que pairava sobre Israel.
Ao entrar no palácio, Elias encontrou um ambiente luxuoso, impregnado pelo cheiro de incenso queimado nos altares de Baal. Guardas o seguiram com olhares desconfiados, mas ninguém ousou detê-lo. Sua postura era a de quem sabia exatamente por que estava ali. Diante de Acabe, Elias ergueu a voz com uma autoridade que não vinha de títulos, mas da certeza de que Deus estava com ele. As palavras de Elias declararam uma seca que só terminaria por sua ordem, desafiando o poder divino de Baal. O silêncio que se seguiu à sua proclamação foi ensurdecedor. Acabe ficou atordoado, e Jezabel, ao ouvir a declaração, ficou furiosa. A ousadia de Elias preparou o cenário para um confronto dramático. No Monte Carmelo, Elias desafiou os profetas de Baal. Centenas de sacerdotes de Baal clamaram, dançaram e choraram pelo seu Deus, mas nada aconteceu. Em contraste, Elias orou ao Senhor, que enviou fogo do céu para consumir o sacrifício, provando seu poder. Apesar dessa demonstração, Jezabel se recusou a recuar. Com o coração endurecido, ela intensificou sua perseguição aos seguidores do Senhor. Seu reinado de terror culminou na execução injusta de Nabote, um homem inocente, para tomar sua vinha para Acabe. Esse ato de injustiça selou seu destino. O profeta Elias profetizou sua queda. Jezabel morreria de forma horrível, e cães devorariam seu corpo. Anos depois, com a ascensão de Jeú, chegou o momento de Jezabel. Mesmo em seus últimos momentos, ela exibiu arrogância, apresentando-se como uma rainha até que seus próprios servos a traíssem. Jogada de uma janela, seu corpo foi pisoteado por cavalos e devorado por cães, cumprindo a profecia de Elias. A história de Jezabel é um alerta para todos nós. Ela nos mostra que o orgulho, a idolatria e a rebeldia contra Deus têm consequências terríveis. Jezabel confiava em sua força, sua posição e seus deuses falsos, mas tudo isso foi destruído diante do poder do Deus verdadeiro. Hoje, o Senhor nos chama a rejeitar toda forma de idolatria e a confiar plenamente nele. Não importa quão grande seja o desafio, Deus é maior. Ele é o único digno de nossa adoração e obediência.